que você pensa de você mesmo? O que você pensa da igreja? O que você pensa da sua igreja? O que outras pessoas pensam de nós? O que Jesus pensa de nós? Glória a Deus. Apocalipse 3, versículo 14 ao 22. Amém? Vamos ler. É a mensagem à igreja em Laodiceia. Diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz, você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Obrigado, Yuri. Vamos fechar mais uma vez os nossos olhos, vamos orar novamente. Pai amado, te louvamos, Deus, pelas tuas infinitas misericórdias. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelas tuas provisões. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela salvação que temos em ti. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Santo Espírito que está em nós, habita em nós e estará ministrando em nossas vidas nessa noite. Usa-me como teu servo, tem misericórdia de mim, apesar de mim, que a tua palavra prevaleça. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, barulho da chuva. Barbaridade, vai ser uma briga sem vergonha hoje, daquelas bem difíceis, né? O barulho da chuva e eu aqui falando. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Edson, sou um servo de Jesus, um miserável pecador que Jesus resgatou e está todo dia trabalhando na minha vida. E esse miserável apareceu no texto, quem está lendo ali encontrou o miserável, está ali em algum lugar que a gente vai passar depois. Nós estamos dando sequência a uma série de mensagens. O que Jesus pensa de nós? Essa aqui é a sétima carta. Coube a mim a missão de transmitir um pouco daquilo que está na palavra de Deus. Troquei uma ideia com o pastor Lucas, então foi feito a várias mãos. Tem material também de um pastor bem conhecido. Só deixa eu pegar o nome dele aqui para mim. Eu falei, o pastor tem que dizer o nome do abençoado. É que eu tenho dificuldade de nomes assim. Pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é um servo de Deus e também tem alguma coisa do material que eu peguei dele. Tem que mudar aqui. Deixa eu aprender aqui. Perfeito, vamos ver. Onde que está? Acabou? Tá, deixa eu ver. Tá, entendi. Perfeito, eu entendi. Obrigado. Desculpa o treinamento aqui no momento, mas foi necessário. Bom, irmãos, então é a sétima carta, tá? Você não sabe do que nós estamos falando, não entende, o que é essa sétima carta aí?
vai no Instagram da igreja, no Instagram. Tem o YouTube também, com as mensagens das outras 6 cartas que já foram feitas. O pastor já esteve falando a respeito das 6 cartas. E essa série tem o propósito de nos levar a responder essa pergunta: o que Jesus pensa de nós? A carta, temos que entender que a carta, ela tem um endereçamento. Jamais uma carta, saudoso, né? Jamais a carta que um dia, quando eu era namoradinho da Fábio, eu fiz para ela, vai servir para outra pessoa, é para ela. Acreditem, eu fazia isso, nós fazíamos e tínhamos uma caixinha guardada lá, uma caixinha, telefone da Claro, de lata, estava lá as cartinhas guardadas, a Rebeca esse tempo atrás achou lá. Mas é assim que funciona uma carta tem um endereçamento, então ela tem um destinatário, essas cartas têm um destinatário, eram para aquelas igrejas daquela época, correto? Temos que deixar isso claro, não vamos ficar aqui inventando, tentando achar brechas para colocar uma carta que é destinada à igreja do Brasil, carta que é destinada para a igreja da Europa. Não. São cartas para aquela situação, para aquela época, mas que nos falam. Para nós também. A gente vai pegar coisas que estão sendo ditas para os irmãos lá de Laodiceia e vamos aplicar na nossa vida, porque assim como Jesus é vivo, a sua palavra é viva e permanece. Ela é viva, ainda está entre nós, ainda é usada para nós, ainda serve para nós. Amém? Deixamos nivelado esse assunto, essa parte aí, todo mundo pegou a mesma página? Então, é uma carta para uma igreja em Laodiceia e nós vamos ser abençoados através dela também. Laodiceia, o que significa Laodiceia? Justiça do povo, ou povo justa. É uma cidade que foi fundada por Antíoco II em 250 a.C., que é a história, tá? Então, quem não gosta de história, aprende a ouvir. E recebeu esse nome por causa da mulher de Antíoco. O nome dessa mulher era Laodice. Laodice. Então, o nome original da cidade era Dióspolis e Roas. E o local está atualmente em ruínas. Preste atenção nesse detalhe. Está em ruínas. E é chamado pelos turcos de Eskişehir, ou Fortaleza Velha. Na época era um centro comercial muito próspero, era uma cidade muito rica. Foi destruída por um terremoto em 60 depois de Cristo, mas por ser rica e orgulhosa, se recusou a receber auxílio imperial para a reconstrução. Ela ficava numa encruzilhada das principais rotas comerciais do mundo da época. E, portanto, era um importante centro bancário e de troca de moedas. Estava situado num largo vale do rio Lico e era rodeada por terras férteis. Seus maiores produtos eram vestes de lã negra, polida, e um pó medicinal conhecido por pó frígio, que misturado com óleo era usado na fabricação de pomada para ouvidos e colírio. É citado no texto isso. Não havia suprimento de água permanente na cidade. Mas essa água era levada para eles por canos vindas de fontes termais, que ficavam a certa distância e chegava até eles já morna. Por isso que é citado água morna no texto. Vocês são mornos, porque eles sabiam, quando Jesus fala que vocês são mornos, é porque eles sabem o que significa o morno, o desprazer de não ser nem quente e nem frio. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Eles tinham muitas riquezas, mas mesmo assim não podiam produzir a água quente que vinha da cidade de Herápolis, uma cidade vizinha,
ficava a mais ou menos 16 quilômetros dali, e nem receber água fresca e fria que vinha da cidade de Colosso, que também ficava próximo, 14, 13 quilômetros de distância. Então, a água que abastecia eles era uma água que chegava por causa da distância, nem fria, quando vem de Colosso já chega morno, e nem quente, Decápolis, perdão, só para mim não errar o nome da cidade, Hierápolis, perdão, nem quente de Hierápolis chegava morna, não era bom de beber. Jesus se define como água. Quem tem sede, nós não cantamos agora? Quem tem sede, eu sou água. Ele fala isso com uma mulher no poço. Ele pede água. A água que ela bebia era uma água fresca. Quem aqui já bebeu água de poço? Eu bebi. Poço. É fresco, incrível. Pode ser verão, a água é fresca. Estou falando bobagem? A melhor água que eu tomei, eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu estava ajudando a fazer silagem, lá na região noroeste, lá perto de Juí, lá naquela região. Na época que a gente fazia os mutirões, mão de obra era difícil, né? Então, o que se fazia quando umas colheitas de uvas aqui na região, há um tempo atrás, funcionava assim, uma família ajudava a outra. Nós estávamos ajudando uma família a produzir silagem. Quem não sabe o que é silagem, tem que considerar, nessa época da sociedade, tem gente que não sabe, é milho picado que vai ser guardado para que no inverno as vacas tenham o que comer, e vaca precisa comer para produzir leite e ter carne também. Então, por causa disso fazia silagem. E era servido um almoço naquelas empleitadas que a gente fazia. E a melhor água que eu tomei, ela foi tomada num copo de óleo de 900 ml, de lata, Corcovado. Vocês, os velhos, estão todos se lembrando, né? Cara, subiu um baldinho de lata lá, com uma cordinha amarrada, e veio aquela água fresca. Eu peguei, coisa boa, uma delícia, acho que eu tomei uns 3 copos. É exagero, mas foi mais ou menos isso. Bastante, é. Amados, quando nós vemos essa carta, ela é bem famosa, todo mundo conhece. A primeira coisa que nos chama a atenção é porque Jesus fala a respeito da igreja ser morna, não ser fria nem quente. Jesus que se apresenta como palavras do Amém, testemunha fiel, verdadeira, o soberano da criação de Deus. A versão que o Will leu tem outra descrição. Amém? Como é que tu termina uma oração? Como você termina uma oração? Não é amém? Que assim seja. Começamos em nome de Jesus e terminamos falando amém, clamando o nome do Criador de todas as coisas. É assim que se apresenta Jesus, testemunha fiel e verdadeira, e soberano da criação. Está falando para uma igreja que está situada numa cidade que é muito orgulhosa. Assim era esta cidade, muito orgulhosa. E para o orgulhoso, muitas vezes o confronto com uma autoridade se faz necessário. O orgulho é quebrado no nosso coração com alguma coisa que seja mais firme do que o orgulho, mais dura do que o orgulho. Eu conheço uma coisa que é mais dura que o orgulho. Conheço. É o amor de Deus. É algo mais duro do que o coração orgulhoso. O orgulho, quando vê o amor de Deus que é demonstrado por Deus, se colocando como homem, se fazendo como homem,
morrendo por mim, que sou orgulhoso, vaidoso, como diz o texto, miserável, pobre, cego e nu. É só Ele que pode quebrar o coração do orgulhoso. Dores, lutas, quebram, machucam, maltratam, mas não conduzem ao arrependimento. Se o teu coração é duro por causa do orgulho, se até hoje você não entendeu que você é orgulhoso, eu te convido a se aproximar do amor de Deus. Esse é o convite, a conhecer este testemunha fiel, verdadeira, soberano da criação. É Jesus. É Ele que está escrevendo a carta. Não é João que escreveu o Apocalipse, não. As cartas são ditadas pela boca do próprio Jesus. Ele não mandou alguém dizer, ele disse: anjo Gabriel, vem cá, eu tenho algo a ser dito para a igreja de Laodiceia. Não foi assim que ele fez. Poderia, mas Jesus é isso. Jesus é esse ser maravilhoso de amor, de intimidade, de relação. Ele quer que tu ouça a voz dele. Não quer que tu não tem que ouvir a minha voz que estou falando agora neste momento. É o Espírito Santo dele que tem que falar ao teu coração. Ele sempre faz assim. Ele é pessoal. Ele te encontra no teu secreto, no teu quarto. É assim que esse Deus que nós amamos é. Pessoal. E é assim que ele se apresenta. E ele faz uma condenação. No versículo 15 em diante, nós temos uma situação de condenação. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Há uma condenação. Ele pode nos apontar. É isso que o Espírito Santo faz. Ele aponta, bota luz no nosso coração orgulhoso. Ele pode botar luz porque Ele é a luz deste mundo. Ele é quem vai nos convencer do nosso pecado. É Ele. Então é Ele que aponta e diz: conheço as suas obras. E sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Melhor seria que você fosse igual a cidade de Herápolis, que tem água quente, ou como a cidade de Colosso, que tem água fria. Mas você não é. Você é isso. Você é isso. Olhe para ti mesmo. É um convite. Olhe para o teu coração. Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aqui cabe uma citação. Essa cidade era uma cidade que, como foi descrito ali historicamente, há registros, tem ruínas até hoje lá dessa cidade. Ela recebia povos de todos os lugares. Vamos nos colocar agora naquele tempo, no primeiro século depois de Cristo. Os homens não tinham celular, andavam com camelos, mulas, sei lá o quê, mas eram animais, atração. Eles vinham até aquela cidade, passavam por ali, de repente para ir até um outro lugar, com mercadorias, chegavam ali e encontravam moedas para fazer troca, pegar dinheiro, moedas, banco, e ali eles paravam. Era um lugar de parada, para descansar, para fazer o escambo, né, a troca de mercadorias, para alimentar os animais, se recompor. E o que tem numa cidade que é lugar de receber pessoas? Hospedarias. Tem hospedarias? Hotel, né? Hoje nós temos hotel. Não sei quem está regressando do final de semana e deu uma passeada. A gente foi dar uma passeada como família.
E passamos por essa situação de hotel. E na época era a mesma coisa. Além de hotel, o que mais que tem? Diversão, restaurante e outras coisas mais. Quando Jesus fala que está a ponto de vomitar, é porque era um gatilho que traria à memória daqueles irmãos algo. Quando ele falou água morna, é porque trazia um gatilho, eles iam saber o que era. Era algo do dia a dia deles. Sempre foi assim quando Jesus ensinava. Ele falava de pescar para pescadores, falava de ovelhas para homens do campo, falava de pão para famintos, falava de água para quem tinha sede. Sempre foi assim. Naquela época era comum as festas exageradas, glutonarias, né? Que nem naquela época e hoje, né? Olhando para mim, pansudinho assim, tenho que controlar um pouquinho a boca. Mas havia um procedimento bem nojentozinho que era comum também no meio dos pagães daquele povo. Eles comiam e queriam comer mais, mas não podiam. O que eles faziam? Iam no lugar, vomitavam e voltavam a comer. É bem nojento, mas era assim que se fazia. Muitas vezes para que pudesse dar espaço para poder continuar comendo e bebendo. Qual era uma das coisas que se usava para provocar o vômito, além do dedinho na goela? Água morna. E havia lugares para isso. Então, quando ele fala sobre isso, há um gatilho. Ele está dizendo para aquela igreja aqui, assim como nós, olhando para nós aqui, né? Igreja de Carlos Barbosa, são tudo santo. Povinho santo, mais santo que nós em Carlos Barbosa não tem. Né? Ele falava para eles, não para nós. Olha bem, vocês estão bem parecidinhos com aqueles caras lá de fora. Bem parecido. Que eu estou a ponto de vomitar. Mas eu não como tanto, não bebo tanto. Mas vocês são frios, mornos. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável. 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 Digno de compaixão. Não reconhece que é pobre, que é cego, que está nu. É isso. Poderia encerrar por aqui, porque esses são os apontamentos que Jesus está fazendo. Jesus está fazendo apontamentos para aquela igreja, Ele está fazendo apontamentos para a nossa vida. Você tem que se olhar, amado, você tem que olhar para o seu coração. Às vezes, você procura Jesus e procura Deus porque precisa, porque está precisando de algo. Nesse momento é mais difícil, teu coração já está quebrantado, o orgulho está deixado de lado, você está se humilhando e querendo buscar a Jesus. Mas às vezes, nós estamos tão acostumados com o nosso corre-corre, com a nossa rotina, que a gente não consegue ver. E aí realmente a igreja não via, ela não percebia isso. Ela não se via dessa forma. Jesus teve que chegar e apontar para eles, vocês não estão vendo que vocês são miseráveis, dignos de compaixão, que são pobres, cegos e estão nus? Tu não está vendo, amado, tu não está se percebendo que tu é um miserável. Tu não está se percebendo que tu é um miserável, cheio de dinheiro, mas é um miserável, cheio de saúde, mas miserável. Não está se percebendo que tu está nu, peladinho, pelado? Nu, é isso? Não está vendo que tu está nu?
nu. Não está se percebendo que diante de Deus você está nu? Você não se percebe que diante de Deus você está nu? Não tem nada oculto? Teu coração não pode esconder nada dele? Não está percebendo que o Senhor vê tudo o que você faz? Com qual motivação que tu faz? Por que tu faz e para quem tu faz? Não está percebendo? Semana passada a irmã Ana falou a respeito da santificação dos ouvidos, músicas no carro, músicas em casa. É isso que começa a acontecer quando andamos com Jesus. Coisas que nós não percebemos começam a se tornar evidentes, começam a machucar. Tem uma frase que eu ouvi, que ela diz assim: isso não combina com a tua boca. Sabe aquelas palavras feias? Vou dar uma dica para as esposas e para os maridos. Funciona. Eu aprendi. Tem palavras que não cabem, não combinam comigo. Apesar de ser feio, palavra feia não combina com a minha boca. Palavra feia não combina com a boca da minha esposa, não combina com a boca da minha filha. Ajude. Essa palavra é chata, é feio. Sabe? Tem coisas que não combinam, que começam a se tornar evidentes quando nós andamos com Jesus. Por quê? Porque Ele começa a falar conosco. Ele começa a sussurrar no nosso ouvido. Amém? Amém? Jesus está falando contigo aí? O silêncio, 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 e a chuva, e o silêncio, aqui dentro do coraçãozinho, aqui dentro da mente, uma correria disparada, parece pato, né? Em cima da água está tranquilo, mas embaixo da água os pezinhos estão movimentadinhos, assim que vocês estão. Parece que vocês estão tranquilos, mas eu espero que o Espírito Santo esteja incomodando vocês. Eu espero que você olhe para isso aqui e diga: puxa, eu penso que sou rico. Eu penso que estou resolvido com a minha vida. Eu penso que está tudo ok. Não, Edson, tu não sabe de nada. Eu estou passando por lutas, meu velho. Tu não sabe, estou com um boleto atrasado. Briga em casa, ponto de separar. Tu não sabe de nada. Briga com o vizinho. A coisa está osso. Sabe de nada, não sei, estou incomodado. Tá. Cantamos agora há pouco a musiquinha, dizendo que se... Como é que é a frase da primeira? Ah, misericórdia. E nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Me fugiu. Não vou lembrar. Como? Isso, tu fazes que tudo coopere para o bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu não cantou isso aí? Está vivendo conflito? Tu é de Jesus? Jesus está agindo? É para transformar a tua vida, meu velho. Transformar teu coraçãozinho, esse coraçãozinho duro, orgulhoso, vaidoso, sabe? Que gosta de um espelho. Sabe quem tem? A gente gosta de espelho, né? Eita! Como a gente gosta, como a gente é vaidoso, como a gente é orgulhoso. E eis que aparece o nosso Jesus dando uma opção. Apontou: vocês são morno, vocês são pobres, vocês são cegos, miseráveis, são nus. E aí vem, esse é o Deus que nós conhecemos, amado. Ele é simples. Dou-lhe este conselho. Vou te dar um conselho. Pensa bem. Ele não te obriga, cara. Ouve o conselho. Oxalá. Ouve o conselho de Jesus, cara. Quem trabalhou na área de qualidade e trabalhou com as normas ISO 9001, 9002, tem uma regra que é básica nos sistemas de qualidade.
Quando a norma sugere, não é uma sugestão, é uma ordem, faça. Quando a norma sugere, faça isso, faça. Porque vai ser cobrado se não tiver, é uma não conformidade. Se é uma não conformidade, vai dar zebra. Olha só, Jesus está dizendo, dou-te este conselho. Cara, o conselho é de quem te ama. Conselho é de quem se importa contigo. Está te dando um conselho, ouve, para, estaciona, vai para o teu quartinho, fala de novo, Jesus, fala de novo, repete, por favor. Ele é paciencioso, ele vai repetir. Dou-te este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir suas vergonhas e nudez. Compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Por que ele está falando compre? Já parou para pensar? Por que tem compra? Qual é a linguagem que eles entendiam? Qual é a linguagem que eles entendiam? Aquela sociedade daquela cidade lá vivia do quê? Do comprar e vender. Se eu não pagar, não tem valor, é igual pedra. Eu tenho que pagar. Nós somos assim, com a graça, que é de graça. Nós somos assim, como assim? Como assim Jesus me ama e me aceita como eu sou? Não pode. Tem que ter um preço. Fomos visitar um lugar onde tem preço, ontem. Minha esposa e eu, minha filha, conhecemos um lugar chamado Morro da Cruz. Eu não vou lembrar o nome da cidade. Pomerode? Não. Nova Trento, em Santa Catarina, tem um morro chamado Morro da Cruz. Lá tu alcança a graça. Porque se tu subir o morrinho a pé, realmente, tu vai alcançar a graça, que é um morro misericórdia. A gente foi de carro, né? Graças a Deus. Nós somos vadio, conhecemos a graça que é de graça, então fomos de carro, né? Então, tudo certo. Gente, essa linguagem do compre, não é que Jesus está vendendo ouro refinado no fogo e comprar de mim. Eles só entendiam essa linguagem. No dia que eles fossem até o balcão onde Jesus estava vendendo o ouro refinado, ele ia dizer, toma, pode levar, é de graça. As riquezas do nosso Deus são nossas, porque é dele, e se nós somos dele, é nosso. As riquezas que tu tem não são tuas. O ouro que tu tem não é teu. É tudo dele. Mas ele te ama, ele permite que você administre o que é dele. Compreenda, quando foi feito o convite à generosidade de algo que é dele, para ele, para a obra dele. Eu não vou cair na vala comum de denominações que usam esse assunto para usurpar. Não, eu quero só que tu entenda que é dele, não é teu. Use para ele, como lhe agrade. Use aquele ouro que é dele, que está nas tuas mãos, de forma sábia. Busque nele direção de como usar os recursos que Deus te dá. E o pouco vai se transformar em muito, acreditem. O pouco se transforma em muito. Deus faz milagres. Ele multiplica o ouro. Depois ele vai oferecer roupas brancas. Por que roupas brancas? Por que roupas brancas? Quando eu era pequenininho, ia na escola, a gente ouvia aquela frase:
dos mais velhos. Toda rasgadinha, mas bem limpinha. Conhece essa frase? As mães aí, os pais mais velhos conhecem. Porque naquela época se tinha pouco, mas o pouco que era roupa limpinha, rasgadinha, era uma coisa. Agora a roupa rasgada e suja é outra coisa. Assim como a roupa bonita, nova, suja, é uma coisa. A ideia da cultura na época realmente era usar o branco limpo. Demonstrava, os caras não queriam nem andar no chão para não sujar a barra. Então botava as calças a roupa mais para cima para não sujar a barra. Eles estavam sempre preocupados com o que os outros iam pensar a respeito das suas roupas. Você se preocupa com o que os outros pensam a respeito de você? E não se preocupa com o que Jesus pensa sobre nós? Temos um problema, não temos? Temos um problema. Nossos olhos estão direcionados para o lugar errado. E Jesus atrai para si os nossos olhos. Tanto é que depois ele diz: compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Amado, realmente na época havia uma escola de medicina naquela região, naquela cidade, e eles usavam os conhecimentos da época para fazer alguns medicamentos. Eram bem toscos, mas funcionava. Assim como um dia funcionou uma atadura com banha no pé, quando a gente tinha um corte, quem usou? Banha com pano no pé. Levanta a mãozinha, pode levantar, fica à vontade. Isso, obrigado. Para não parecer louco. Isso, cachaça com semente de abacate e menstruz, que daí tu botava no machucado, no joelho torcido, no futebol. Estou falando bobagem? Não estou falando bobagem. Era uma medicina tosca, mas era. Na época era deles. Eles tinham lá uma pasta, misturavam com pó e usavam no ouvido e no olho como colírio. E Jesus pega esse recurso e diz para eles: comprem de mim, eu tenho um colírio bom. Eu tenho um colírio bom. Vai abrir os olhos dos cegos, porque vocês pensam que vêm, mas são cegos. Amado, quem está aqui para conhecer Jesus, está passando por uma situação de querer conhecer Jesus, eu quero te dizer, fica tranquilo, não te apavore. Ele vai se revelar para você, de forma amorosa, com compaixão e graça, mas Ele vai se revelar, Ele vai abrir os teus olhos, e você vai enxergar o amor dEle, algo que de repente até agora tu só via ódio, rejeição. Quem é Deus? Como eu posso de um Deus que me ama fazer passar por dificuldades, por provações? Ele vai desmascarar esses conceitos, vai te abrir os olhos e tu vai enxergar. Assim como um cego literal, que não consegue ver com os olhos, é sarado, restaurado como um milagre de cura. Muitas vezes o nosso coração está cego, nossa mente está cega, e a palavra de Deus se revela, o amor de Deus se revela, e a gente consegue ver novamente. Então ele diz para comprar o colírio, as demais coisas, e aí vem a compaixão de Jesus dizendo: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Oh, glória! Eu repreendo e disciplino aqueles que... Pode falar. Eu repreendo e disciplino aqueles que... Tu é amado de Deus? Tu é amado de Deus? Deus te ama? Sim. Deus te ama? Sim. Ele repreende e depois ele diz que disciplina aqueles que ele ama. Ele está falando para aquela igreja: veja bem, eu repreendo e disciplino quem eu amo. As minhas palavras foram duras quando eu disse para você que você é morno?
Mas eu repreendo, eu me preocupo como um pai se preocupa com um filho que ama. Esse é o procedimento de Jesus. É assim que ele faz. E ele faz um convite de arrepender-se. Esse versículo 20 é muito conhecido. Muito conhecido. Está aí gravado em vários lugares. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir, vamos ler juntos? A minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Bonito convite, né? Da onde que saiu essa ideia de eu estou à porta e bato? Da onde? Lembra que a cidade era uma cidade central, eu falei que vinha vários viajantes, passavam por ali, deveria ter hotel, tinha hotéis, lugares que as pessoas abriam, faziam comércio para as pessoas se hospedar. Lembram disso? Lembram? Tá. Agora vocês lembram da parábola de Jesus, quando ele fala a respeito de um homem que está descendo uma estrada e ele é atacado por ladrões? Lembram? Lembram? É atacada por ladrões? A parábola do bom samaritano, vocês lembram? Samaritano não gostava de judeu. Samaritano era inimigo de judeu. Um homem que o judeu odiava acudiu o homem que estava machucado. Levou até uma hospedaria, lembram disso? Hospedaria, e lá ele deixou esse homem aos cuidados e pagou pelos cuidados de hospedagem. Lembram? Ok. Hospedagem era algo comum nessa cidade também. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, ele está onde? Numa hospedaria. Mas sempre a gente pensou que era numa casa, né? Por quê? Tu pensou em ti, né? É porque tu pensou em ti. Tu sempre pensou que eis que estou à porta e bato. Pensou no teu coração, né? Pensou em ti. A relação aqui é para levar eles à mesma situação que você pensou. Era comum na época que eles sabiam que existia hospedaria. Mas eu quero trazer à memória um outro texto que está lá em Lucas. Deixa eu só achar aqui para mim não me perder. Lucas 14, se eu não estou enganado. Que Jesus faz... Deixa eu olhar aqui. Eu vou achar aqui, daí eu vou dar bem certinho o endereço. Lucas 11, 5 a 10. Perdão, quem quiser, quem achou aí, eu vou achar aqui, vou ler bem rapidinho para os irmãos. Diz assim, então lhes disse, suponha que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver lá dentro vai responder, não me incomode. A dureza, muitas vezes, é normal quando a gente fala de casa. Mas quando é um negócio, quando é uma hospedaria, quando é um hotel, é um negócio. É ou não? Faz parte do meu negócio ser gentil com as pessoas. A cidade
vivia do comércio. Muitos desses que estavam ouvindo podiam ser comerciantes. Eles eram gentios. Como eu sou gentil lá na minha ferragem com as pessoas que chegam, eu quero vender. Tirando máscaras, eu quero vender. Eu vou ser gentil com o meu cliente. É ou não? A cidade do comércio é falsa nos seus relacionamentos. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Por que ele fala, estou à porta e bato? Se alguém ouvir a minha voz, é porque é diferente. Se eu chego como cliente num hotel, cara, o porteiro vai abrir a porta para mim, vai carregar a bolsa, mala, vai abrir a porta do meu carro. O senhor precisa de alguma coisa? O senhor, a senhora, olha só, passa aqui. A gente não é gentil quando a gente tem interesses? A gente não é gentil quando a gente tem interesses? Somos, né? Somos delicados, gentios, pacienciosos no ouvir, atentos. Mas depois de 2 anos, 6 meses de relacionamento, de repente, as máscaras caem, os interesses diminuem. Estão entendendo? Está falando comigo, tá? Não estou falando de vocês. Não é com você, mas pode ser que o Espírito Santo esteja falando contigo. Quando a gente é muito tempo mascarado dentro da igreja, nós somos gentios uns com os outros, acolhemos a família que chegou, nós amamos vocês, chegaram hoje aqui, beleza. Mas nós somos o quê? Miserável, pecador. Não acredita em tudo em nós. Não olhe para nós. Não olhe para nós. Olha para o Jesus que nós amamos e ensinamos. Não olhe para nós. Não olhe para os irmãos. Nós vamos ser bem gentil com vocês, mas nós vamos falhar. Se vocês olharem só para nós vamos falhar. Mas Jesus jamais vai falhar com vocês. Jamais vai falhar com vocês. Com a irmã que veio nova hoje lá, Jesus nunca vai falhar contigo. Nunca. Ele te ama e não vai falhar contigo. Quando Jesus faz essa citação, estou à porta e bato, é porque realmente é como se ele estivesse batendo na porta. Oi, olha eu aqui. Eu não tenho interesse nenhum, só quero amar vocês, só quero cuidar de vocês, eu quero entrar na sua casa, me dá licença. Jesus não tem segundas intenções, a não ser amar e cuidar. E como família que somos de Jesus, Igreja Batista da Rocha tem o mesmo propósito, amar e cuidar. E se falhamos, nos perdoe. Depois de dar um conselho, Jesus diz, vou te dar uma recompensa. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Nas outras igrejas aparece também essa citação. Todo mundo quer ser rei. Coração orgulhoso, quer ser rei, quer ter o seu trono. Nós somos assim. Nós queremos ter o nosso lugar de destaque nesse mundo. Por que não? Servir é para os outros. E aí Jesus diz, eu vim para servir e não para ser servido. E os meus discípulos servem, não são servidos. Ele oferece um trono porque nós somos orgulhosos. Já parou para pensar como é que funciona essa dinâmica? Vou te mostrar. Existe trono vazio?
Existe trono vazio? Existe trono vazio? Quem está no trono? Quem está no trono? Dá licença, Jesus. Obrigado. Vamos sentar. Jesus está aqui do meu ladinho. Ele cedeu o lugar para mim, cede o lugar para você. E aí ele faz uma perguntinha. Como é que estão teus pés? Estão sujos. Vou pegar uma baciazinha de água e vou lavar teus pés. Conhecem esse Jesus? Já ouviram falar dele? Quando ele te oferece um trono vazio, é porque ele saiu do trono. Para tu, orgulhoso, sentar nesse trono. Essa é a recompensa que tu quer? É essa a recompensa? Com qual direito? O que tu fez para merecer o trono? Se pergunte. Faça as perguntinhas. Por que tu tem que se dar bem? Por que só tu tem que estar bem? Tudo certo. Por quê? Quando ele mesmo falou, eu vou voltar, porque de repente a gente se esquece. Opa. Repreendo e disciplino aquele que eu... Se tu está passando por correções, se tu está passando por realinhamentos vindos do Senhor, é porque Ele te ama. Está querendo o trono, meu irmão? Está querendo sentar na janela? Está querendo tomar o lugar do motorista? Pá! Repensa. Repensa. Reflita sobre isso. Ele vai te dar o direito de sentar-se comigo, com Ele no trono, assim como Ele venceu, e sentei-me com o Pai em seu trono. Reflita. Há uma promessa. Ele vai estar contigo. Você vai estar com Ele nos céus. Essa figura que eu fiz aqui é para vocês pensar no quais as coisas que te motivam a andar com o Senhor. Por que você quer estar com Jesus? Por quê? Por quê? Por causa que Ele está te prometendo um trono no céu? Hã? É porque Ele está te prometendo ruas de ouro? É por isso? Quem ama o pai e a mãe e os tem, muitas vezes não dá o valor adequado. Quem ama pai e mãe e não os tem, o estar muda. O estar junto muda. Tu não quer tomar o lugar do teu pai e da tua mãe mais. Tu quer só 5 minutinhos de conversa. Né? Não quer? Último abraço. Mais um abraço. Não é isso que tu quer? E com Jesus. O que te motiva a estar com Jesus? Quero chamar o grupo de louvor. O que te motiva a buscar Jesus? É o trono. Ele vai sair. Ele vai deixar vazio para te sentar. Se é isso, Ele vai fazer isso. Mas não é o trono o mais importante, amado. Não é o trono o mais importante. É a pessoa do trono. É Jesus o mais importante. A igreja de Laodiceia esqueceu-se disso. Por isso se tornou morna. Porque Jesus já não fazia mais parte da vida deles. Jesus já não fazia mais parte do cotidiano deles. Por causa de tantas novidades que começaram a girar naquela cidade, pessoas vindo, voltando, indo, trazendo, aparecendo. Jesus deixou de ser o mais importante.
Se Jesus não estiver, hoje, antes de começar o culto, me foi perguntado a respeito de qual música, se tinha alguma música que é praxe, que a gente gostaria de ter. Eu só fiz um pedido. Fale de Jesus. As músicas têm que falar de Jesus. Porque Jesus é importante no louvor, na hora do estudo da palavra, no sair para ir para casa, na tua casa, no teu deitar e no teu levantar, do bom dia ao boa noite. Jesus é importante, amado. E se você não percebeu, cara, teu coração está morno. Se você acha que o trono, que as riquezas, que o ouro, que o alívio das dores é importante, tu não entendeu ainda que o importante é estar com Jesus. Se tiver que ser numa UTI com Jesus, é melhor, muito melhor do que sem Jesus. Temos uma irmã, tem a mãe, a Cris, a Pri, desculpa, a Pri, sua mãe voltou o tumor que ela tinha no cérebro. A família está orando, buscando uma direção de Deus, o que fazer. Mas sabe de uma coisa? Lá está Jesus. Lá está Jesus. Se Jesus está lá, está tudo bem. O mais importante do que roupas brancas, do que o ouro refinado, mais importante do que o medicamento, Jesus está ali. Jesus está aqui na Igreja Batista da Rocha. Jesus está no teu coração, na tua casa, nos teus bolos. Jesus está. Jesus está naquilo que tu faz. Jesus está. Nós vamos ouvir uma música, um louvor. E depois vamos encerrar. Quero convidar você a meditar.